Obrigada, doutor Irã, e eu devolvo a palavra ao desembargador Eduardo Costa Fava. Obrigado, senhora presidente. Reitero os meus cumprimentos, tanto à doutora Edirlândia Alves quanto ao doutor Antônio Irã. Procedo à leitura do voto, mas antes eu gostaria apenas de reiterar o nosso compromisso aqui com o estrito cumprimento da lei. Eu tenho a certeza que não só a minha pessoa, mas todos os membros aqui, estamos imbuídos no melhor dos propósitos. Nós não temos aqui a sanha de promover aqui o justiçamento. Quando a gente realmente... É muito difícil a gente julgar o próximo. Uma sociedade é muito difícil. Mas os casos que têm sido levados a julgamento aqui na Câmara são graves. E justiça seja feita que não raras vezes esta Câmara, de ofício, tem diminuído sanção penal aqui, quando se vislumbra um desacerto na dosimetria. Ainda que não seja possível absolver o réu, que não é na nossa intenção aqui condenar todos, longe de nós passar por isso, mas é porque realmente, quando não dá para absolver, a nossa missão enquanto julgador é fazer e promover o estrito cumprimento da lei. São 192 processos, foram 192 processos, mas se todos observarem, tem muitos... 12 foram liberados, sem contar o conhecimento de ofício, de redimensionamento de sanção penal, quando nem defesa nem acusação levantou a questão. Este colegiado, de uma forma muito responsável e muito justa, tem promovido. Então, apenas para destacar que o nosso propósito aqui, enquanto jogador, apesar dessa árdua missão de promover, a gente pode até errar, mas com a certeza de querer acertar. Então, com relação aqui ao processo de julgamento, mais uma vez, eu louvo e parabenizo a tese defensiva. Sem sombra de dúvida, a Operação Anulare, ela é uma operação diferenciada. Talvez uma das mais complexas em julgamento no Poder Judiciário Nacional. Quando você coloca 356 réus no banco do réu, no banco dos réus, com dezenas de advogados, em que toda a sessão aqui há pedido de liberação sobre constrangimento legal por excesso de prazo, em que o colegiado vem no intuito de promover, racionalizar o processamento, promove o desmembramento, e aí justiça seja feita que nas informações da autoridade coatora está lá bem posta de que o julgamento nos processos desmembrados será feito com único e exclusivo produção de prova carreada naquele processo. Então você imagine 356 processos com mais de 20 advogados, quando é que essa ação vai terminar? Então, em que pese respeito à tese levantada pela defesa, mas eu acho, dentro do que foi ponderado aqui pelo Ministério Público e robustecido também pelo colegiado, é que esse desmembramento vem em próprio prestígio de você garantir o exercício da ampla defesa. Na medida em que 350 pessoas, pode ser que um corréu nem conheça o outro corréu. Nem sabe de quem se trata. Então, a vinculação aí vai ser de cada réu com o cerne da organização, tida como delituosa. Então, me parece acertada a atitude do colegiado, quando, de forma muito prudente, está a promover o desmembramento das ações, para que possa até tramitar de forma mais rápida. Isso a gente está aqui atento, a tramitação desta causa, é uma causa diferenciada, eu volto a dizer. Eu desconheço no Poder Judiciário uma tramitação envolvendo 350 pessoas. Então, assim, eu louvo
a busca da defesa, mas eu peço desculpa, mas eu não vejo aqui, no presente momento, o alegado saciamento de defesa. Então, me parece aqui que a situação, a meu viso, posso até estar equivocado, mas a meu viso a ação tramita corretamente, né? Louvo o esforço dos juízes, dos membros do Ministério Público, dos servidores, dos próprios advogados em contribuir também com a prática, né, da tramitação. É um desafio para todos, não é somente um desafio para o Poder Judiciário, não. O Poder Judiciário também está ali, irmanado com a advocacia, com o Ministério Público, na busca do esclarecimento da verdade real. Então, eminentes pares, eu vou proceder aqui à leitura do projeto de emenda que se apresenta elucidativo e me coloco à inteira disposição para eventuais esclarecimentos. Habeas corpus, penal e processo penal, operação anular, integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo e associação para o tráfico, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850/2013 e artigo 35 da Lei 11.343/2006. Pleito de nulidade por cesseamento de defesa, indeferimento de pedido de participação das advogadas dos pacientes em audiência de instrução designada nos autos de processos desmembrados, necessidade de produção probatória, violação contraditória com a defesa, não acolhimento, fundamentação idônea das decisões que inviabilizaram a intervenção em processos correios. Artigo 80 do Código de Processo Penal. Ausência de comprovação de prejuízo. Princípio do pago de nullité severé. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Constrangimento legal não verificado. Ordem conhecida e denegada. 1. Trata-se de ação de habeas corpus com pedido em caráter liminar, formulado por Edilane Alves Magalhães e Vânia Gomes Castelo Branco, em favor de Gilberto Tomé de Souza, Rogildo Souza de Oliveira, Gregory Davidson Oliveira Melo, José Leôncio Cardoso Aragão, Catiano Esmerito Cassiano, Francisco Bruno Xavier, João Paulo Soares, Jocelino Andrade Costa, André Luiz Ferreira de Oliveira, José Roberto Barbosa da Silva e Júlio César Pires de Oliveira, contra atos colegiados de juiz de direito à vara de organizações criminosas da comarca de Fortaleza, nos autos da ação penal 028182165-2021 e processos desmembrados. 2. Busca a impetração que seja autorizada a participação dos advogados, dos pacientes nas audiências de instrução a serem realizadas e as que ainda serão designadas nos autos da ação penal principal 028182165-2021, bem como aqueles objetos de desmembramento, muito embora os referidos acusados não sejam parte, com a anulação das decisões que indeferiram o pleito de produção de provas por suposto cesseamento de defesa. 3. Inicialmente, destaca-se que o desmembramento dos autos é procedimento que constitui faculdade do juízo, tendo por escopo a conveniência na instrução criminal. Ademais, é possível desmembrar feito em que se apura crime de organização criminosa, mesmo sendo de concurso necessário, nos termos já decididos pelo Supremo Tribunal Federal precedente. 4. Sob tal perspectiva, seria extremamente contraditório e improducente realizar-se o desmembramento do feito originário, o qual já consta com mais de 9.500 páginas, sob o argumento da necessidade de se imprimir uma série de tramitação, e posteriormente permitir que todos os réus, 350, e seus respectivos defensores participem ativamente na instrução de todos os processos desmembrados, pois a celeridade almejada não seria alcançada, considerando que os atos instrutórios se tornariam infindáveis, tanto pela logística quanto pela questão temporal, acarretando inadmissível tumulto processual. 5. Ademais, um dos fundamentos utilizados para o indeferimento da participação dos advogados nos termos em que requerido foi a de que, em aspas, os processos separados são julgados individualmente, levando em consideração tão somente o que foi neles produzido a título de prova. Ou seja, em outras palavras, o próprio colegiado que julgará as ações afirmou de forma expressa que não serão utilizadas provas emprestadas dos feitos desmembrados contra os pacientes, mostrando-se prescindível a participação da defesa na produção das provas daqueles autos. 6. Nesse contexto, não se verifica prejuízo concreto
aos ora-pacientes, ou qualquer cesseamento de defesa. Lembrando que, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não é admissível o reconhecimento de prejuízo hipotético precedentes. 7. Por fim, é relevante destacar que os atos oriundos de processo desmembrado poderão ser utilizados ou impugnados em momento oportuno e por meios recursais próprios da defesa no processo em que os pacientes são partes precedentes. Então, nessa ordem de ideias, senhora presidente, eminentes desembargadora, conhecida e denegada. É a proposta de voto. Obrigada, senhor relator. E eu anuncio o julgamento por unanimidade. Desculpem. Eu fiz aqui. Eu atropelei. Perdão, 1000 perdões. Então, agora eu vou tomar o voto do desembargador Jaime. Como vota Vossa Excelência? Boa tarde, Excelência. Reitero os meus cumprimentos a todos, em especial ao doutor Odinho, doutor Irã, por suas brilhantes atuações. Excelência, conforme eu já fiz antecipar, eu acompanho o voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Jaime. Desembargadora Ilma, como vota Vossa Excelência? Boa tarde a todos, obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Voto acompanhando o relator integralmente. Então, agora sim eu posso anunciar o resultado. Decisão por unanimidade, ordem denegada. O número 2, eu queria dizer à doutora Dinha, muito rapidamente, se os senhores me permitirem, eu tenho um grande apreço pela classe de advogados. Meu pai, que foi a quem eu devoto, nosso advogado, meu irmão é advogado, tenho primos e tios advogados, e tenho profunda admiração pela classe e muito respeito. E quando eu ouvi a doutora Dinha dizer sobre os poucos deferimentos de pedidos feitos aqui a essa Câmara, eu rapidamente pedi a Ana Amélia que fizesse o levantamento. E só para fazer uma correção, doutora Dinha, a senhora disse que tinha ouvido 2, não é? Isso. Na verdade, foram 12. E alguns deles de ofício. Isso. Na verdade, os processos, os pedidos não foram conhecidos, mas eles foram deferidos de ofício. Portanto, eu me solidarizo com o desembargador Eduardo Costa Fava na sua fala, em que ele reproduziu aqui, eu acho, o pensamento de todos. Nós todos temos a busca pela justiça. E eu costumo dizer que eu tenho muita satisfação e muita felicidade em conceder uma ordem de soltura quando ela realmente se mostra necessária. E seria muito bom que a gente não precisasse nem fazer esse papel de julgamento, que é muito, muito difícil, é muito árduo, é muito pesado. Mas nós temos que fazer, né? E precisamos fazer com responsabilidade. E eu me coloco como desembargador Eduardo Costa Fava. Eu tento, dentro do meu mais profundo, da minha mais profunda intenção, acertar. Posso errar, porque errar faz parte da vida da gente. E não tenho nenhum problema de dizer que errei e voltar atrás naquilo em que eu realmente encontro o erro. Mas, infelizmente, o crime tem evoluído de uma forma tal que tem nos assustado e é, de fato, necessário que se tenha algum rigor em algum momento. Então, era só isso, desculpem, mas eu precisava dizer essas pouquíssimas palavras. Então, só um minuto, antes que a senhora passe, eu gostaria de reiterar minha admiração por toda essa Câmara. É um enorme prazer, aprendo todo santo dia, cada vez que venho aqui, tá? E reitero a minha admiração e a minha confiança no Poder Judiciário por saber que Vossas Excelências estão aqui. E não vamos desistir, como diria a desembargadora Delineide, uma hora a gente consegue, tá? Muito obrigada, boa tarde, bom trabalho. Doutoradinha, uma boa tarde. Boa tarde. A doutora Ana Amélia está me dizendo que a senhora é a advogada da próxima sustentação oral. Então, eu vou anunciar aqui o número 2, que é o habeas corpus 063-722072-2022.
com